Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 60.283 dólares, praticamente sem variação hoje, que é um dia muito importante aí no ciclo de desenvolvimento dos mercados, já que tivemos início ao ciclo de corte de juros ao dólar americano, né? A gente acabou de ter a divulgação dessa nova taxa de juros, tivemos também a coletiva de imprensa do Fed, a gente vai repercutir isso nessa análise, como que isso pode impactar Bitcoin e criptos, já que não tivemos uma reação imediata do mercado, né, investidores? Eu já vinha alertando que talvez a gente não tivesse um direcionamento do mercado hoje. A gente precisa aguardar aí pelo menos uma janela de 7 dias para a gente, de fato, entender como que o mercado vai digerir este novo ambiente, né? Hoje o vídeo do canal tá saindo um pouquinho mais tarde, acabou que tá sendo bom porque a gente já vai gravar uma análise depois da divulgação desses dados. Normalmente os vídeos saem ali próximos da hora do almoço, mas tive uma intercorrência, precisei levar a minha dog no veterinário, então a gente parte para essa análise. Eu estive durante o dia com os membros do canal. Se você sentiu falta do vídeo aqui no YouTube, eu convido você a fazer parte do nosso canal no Telegram, tá? Lá eu compartilho análises exclusivas, tópicos, estudos exclusivos com os membros e a gente abre salas de chat para a gente discutir o dia a dia do mercado. E a gente estava lá agora há pouco falando sobre, quase que em tempo real, né? Boa parte da galera do Telegram acompanhando o pronunciamento do Jerome Powell, a gente repercutindo tudo isso, tá vendo? Praticamente em tempo real, uma experiência muito interessante, muito legal estar junto com a galera assim no dia a dia, né? Então, entre você para fazer parte do nosso canal do Telegram também, vou até responder esse membro aqui, ó lá, 5 narrativas no hype no ano. Olha lá, hype passado não é garantia de hype futuro. É verdade ou não é? Claro que é. E vamos então para a nossa análise, investidores. Muitos esperavam aí um movimento explosivo do mercado depois da divulgação da taxa de juros americana, mas a gente não sentiu ainda esses efeitos. O mercado cripto, olhando assim o mapa de calor dos maiores ativos, está até meio que levemente de mau humor, né? Temos aqui mais caixinhas vermelhas do que caixinhas verdes, poucas caixinhas verdes no nosso mapa de calor. O Bitcoin praticamente estável ainda. O SP500, o principal índice de ações da Bolsa Americana, também em um cenário de bastante indecisão, tá vendo? Várias caixinhas cinza que representam variações mínimas e algumas caixinhas vermelhas de quedas e poucas caixinhas verdinhas, ou seja, esse corte de juros ainda está sendo digerido pelo mercado. A gente acabou de ter aí essa definição, né? Olha lá. Agora nós temos uma taxa base de praticamente 5%, né, lá na economia americana, e uma redução então de 0,50 pontos percentuais. A gente tinha uma expectativa da maioria do mercado realmente que esse corte viesse nesses patamares, essa galera estava realmente certa. Olha lá. Então iniciamos aqui agora um processo de descida na escalada dessa montanha, né? A gente teve todo um processo de elevação de juros que foi causado em função de todos os estímulos econômicos, impressão monetária, etc. e tal, que aconteceu durante aquela fase de pandemia, né? E isso se refletiu em uma forte inflação, fez com que os juros se elevassem. Agora a gente inicia o ciclo de cortes e depois da divulgação, a gente teve basicamente, depois da divulgação da taxa, a gente teve então o pronunciamento do Jerome Powell. Eu assisti, né, para que eu pudesse ter a minha própria interpretação em relação a tudo que ele falou, assisti ao vivo. Acabou de acabar, né, o pronunciamento dele, e aqui eu tenho um resumo que eu vou ler para vocês. Infelizmente não posso colocar nessa tela principal da nossa análise, então vou ler aqui, tá? Um resumo da declaração do Jerome Powell. Um primeiro ponto é que o Fed acredita que a economia americana continua forte, no geral. Ele explicou em vários pontos o porquê que o Fed considera que a economia continua em um patamar estável e de crescimento constante. Eles declararam que tem uma confiança crescente de que a força do mercado de trabalho pode ser mantida e que a gente não vai ter uma escalada no desemprego por lá, né? Esse que é o ponto de preocupação. Esse seria o principal catalisador que colocaria a economia americana em uma recessão e que iria atrapalhar o nosso curso aqui no mercado de criptomoedas. A gente está vivendo uma fase pré-bull run. A gente vai falar dos gráficos também de Bitcoin e criptos aqui nessa análise, mas esse seria um ponto que poderia prejudicar aí o curso e de repente atrasar alguma coisa, né, dentro do ciclo das criptomoedas.
O Fed acredita que os gastos do consumidor permaneceram resilientes, a inflação diminuiu e se aproxima cada vez mais da meta de 2%. O mercado de trabalho agora está menos apertado do que antes da pandemia, né? Então eles até expressaram uma confiança de que o mercado de trabalho pode encontrar um ponto de equilíbrio até mais... em que há uma sintonia um pouco mais fina, até mesmo em comparação com o cenário que havia antes da pandemia. E o Fed está se movendo em uma posição para uma política neutra, e eles não têm nenhum curso pré-definido, né, em relação aos próximos cortes. Eles projetam que farão um corte de mais meio ponto percentual ainda nesse ano, talvez com mais 2 cortes de 0,25 pontos, mas deixaram claro que isso pode mudar a qualquer momento, à medida que novos dados econômicos forem sendo divulgados. E uma parada que foi assim, que eles deixaram bem claro, né, que o Jerome Powell enalteceu bastante, é que eles não estão em busca de uma taxa de juros estimulativa, tá? Que estimule a economia. Eles estão buscando uma taxa neutra, né? Uma taxa que mantenha a inflação sob controle e o mercado de trabalho em um bom balanço, né? E a dúvida que fica, né, investidores, é por que um corte de 0,50 pontos percentuais é necessário nesse momento se o mercado de trabalho está forte, né? Em vários momentos eu senti ele um pouquinho inseguro em relação às perguntas que a galera fazia para ele, né? Os especialistas na economia faziam perguntas, ele respondia. Em alguns momentos eu achava que ele dava umas respostas meio prontas assim. Então, como vocês podem ver, o mercado assumiu um consenso para que a precificação dos ativos possa começar a acontecer, né? Essa tabelinha mostra para a gente qual foi o comportamento do principal índice de ações da Bolsa Americana e que gera reflexos em todo o mercado de capitais, mercado cripto, Bitcoin também, depois que a gente teve cortes de juros nessa casa dos 0,50 pontos percentuais. Nós tivemos um corte dessa magnitude em 84, outro depois em 87. Nós não tivemos uma recessão acontecendo nessas oportunidades dentro de uma janela de um ano, tá? E aí depois a gente teve novamente um corte nesses patamares lá em setembro de 2007, certo? O primeiro corte veio na casa dos 0,50 pontos percentuais e um ano depois a economia americana estava em recessão, tá? Então ficam aqui dados históricos para que todos possam fazer a sua própria análise, né? E, caras, eu sigo em dúvida, tá, em relação ao que pode acontecer. Não consigo concluir nada. Você pode ver que o mercado não concluiu nada, né? Não é só eu que estou na dúvida. Tem muita gente grande, muita gente extremamente inteligente que está vendo um cenário extremamente difícil para fazer uma leitura e concluir qualquer coisa, né? Enfim, esse é o cenário de momento. A gente não pode concluir que porque iniciou-se um corte de juros, a gente vai ter o derretimento dos mercados. Esse gráfico mostra de uma maneira bem clara para a gente os momentos em que cortes de juros aconteceram e os reflexos que nós tivemos. Tá? Como a gente pode ver aqui, ó, os cortes de juros em alguns momentos geraram quedas, em outros momentos suportaram ainda um cenário de alta para os mercados, tá vendo? E aí a gente fica nessa indecisão. Olha só, em 95 a gente teve uma verdadeira bull run fortíssima que aconteceu mesmo com cortes de juros, tá vendo? Mesmo também em 84. Inclusive, em 84 foi quando a gente teve o corte nesse mesmo patamar, né? O início dos cortes com 0,50 pontos percentuais. Tá vendo? Então, um cenário bastante duvidoso ainda para o mercado, né, investidores? E esse gráfico bagunçadão aqui basicamente mostra pra gente a performance do principal índice de ações da Bolsa Americana. Um ano depois, quando nós tivemos cortes de 0,25 pontos percentuais, que são as linhas na cor vermelha, tá? E quando nós tivemos cortes de 0,50 pontos percentuais, que são as linhas de cor azul. Só que essa janela está mostrando pra gente de 95 para cá, tá? A gente tem uma amostragem um pouco menor aqui. A gente não tem 84 e 87, que se estivessem aqui, seriam linhas azuis que estariam acima desse patamar aqui, né? Basicamente a gente teria então um ano depois linhas azuis, só que com um mercado em alta. Como a gente tem uma janela só de 95 para cá, nas duas oportunidades que a gente teve corte desse nível foi em 2001 e 2007, quando a gente teve momentos bem complicados aí para o mercado de capitais, né? Então, vocês veem que a leitura realmente não tá fácil, né? Eu quero deixar o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez se inscrever, ativar também o sininho de notificações, se juntar aos mais de 25.600 investidores que seguem acompanhando as nossas análises.
Por aqui eu compartilho análises de mercado, análise de comportamento de preço, análise de fundamentos dos ativos que a gente investe, Bitcoin e outros criptoativos, e a gente sempre relaciona o Bitcoin com a realidade do mercado financeiro global, certo? Então, inscreva-se para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. Vamos dar uma olhada aqui em alguns gráficos específicos do mercado cripto agora. Quando a gente olha esse gráfico espiral com o ciclo de 4 anos do Bitcoin, que basicamente é um reloginho aqui, a gente pode ver que a gente está basicamente onde era para a gente estar, né, investidores? Pode ver que as altas históricas começam a acontecer dentro dessa fatia aqui, dessa pizza, tá vendo? Dentro dessa fatia aqui, ó. São as bolinhas azuis de all-time highs, tá vendo? Aqui, 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 certo? A gente teve um evento histórico que o all-time high foi formado um novo all-time high nessa fatia aqui do relógio, mas isso foi um evento totalmente fora daquilo que é a realidade cíclica do Bitcoin. Então, o que a gente entende é que as coisas estão como deveriam estar e a expectativa é que essa próxima janela aqui é que seja aquela mais legal, né, que a gente tem o Bitcoin entrando em um movimento de alta parabólica, né? E se você olhar aqui os fundos, né, os halvings, eles sempre acontecem mais ou menos dentro de uma mesma janela de tempo. E um dado bem interessante que a gente tem aqui é que basicamente os short-term holders, os investidores de curto prazo, basicamente abandonaram o mercado, caras. De verdade, a gente não vê uma alteração na quantidade de short-term holders nesses patamares de menos 15. Isso aqui é histórico, desde 2012 a gente não tem uma alteração desse tipo. A gente teve bear markets terríveis, crashes que aconteceram aqui ao longo dessa trajetória, e ainda assim a gente não viu uma fuga de investidores de curto prazo desse patamar. Agora eu te pergunto, você acha que isso é ruim? Isso é bom, cara. O mercado é totalmente contraintuitivo. Às vezes você olha alguma coisa achando que é um dado ruim e que, e se os investidores de curto prazo estão indo embora é porque a coisa está ficando ruim. E é o contrário disso, né? Um outro ponto também é que as empresas de mineração pararam de vender Bitcoin. As vendas de mineradores atingiram patamares mínimos aqui jamais vistos, tá? Eles estão rodando mais do que nunca, né, investidores? Isso basicamente está acontecendo em um momento em que a gente chega naquela fase que é basicamente a pré-escalada do ciclo do BTC, né? Olha só. É a fase pré-escalada, é justamente quando a gente está avançando nesse mesmo momento cíclico que a gente tem o preço do Bitcoin se projetando para cima fortemente, né, caras? E a gente, mais uma vez, vai ingressando essa janela, né, de alta parabólica. Vamos ver quais serão os desdobramentos no preço do Bitcoin para esse último trimestre do ano, que já mostrei para vocês em várias análises que costuma ser positivo, né? É um trimestre é o melhor trimestre para o Bitcoin. 80% do resultado que o Bitcoin tem na sua média anual vem desse último trimestre que a gente vai entrar agora em outubro, né? Então, um cenário duvidoso, porém nós temos ainda fatores, quando a gente olha o mercado cripto isoladamente, a gente tem vários fatores para acreditar que a situação por aqui está muito legal, e se fosse o mercado cripto descorrelacionado do mercado de capitais global, dava para a gente falar que assim, esse mercado não vai demorar muito para de fato explodir, né? Eu diria isso com todas as letras se a gente não tivesse ainda tão cauteloso com esses caras aqui, né? Com a Bolsa Americana, com o S&P 500, olha lá, que fez um falso rompimento, renovou a máxima histórica lá no gráfico de futuros, renovou a máxima histórica hoje, mas já vem devolvendo aqui, deixando um candle que, se fechar assim, não fecha legal, tá? Não fecha legal. Precisamos ver, ele vai fechar daqui 57 minutos, esse candle aqui do S&P 500, do S&P 500. A Nasdaq também, vamos ver como está a Nasdaq, ela não conseguiu se aproximar daquele último topo que ela deixou, né, investidores? Ela até fez o rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui, fez o rompimento com um gap de fuga, inclusive, né? E nesse momento, se apresentando aqui de forma descendente, já em uma movimentação que passou a acontecer depois do pronunciamento lá, tá vendo? Ó, isso aqui já é uma movimentação que ganhou contundência nessa última hora, tanto no S&P quanto na Nasdaq também, e o Bitcoin, vamos ver o Bitcoin nessa última hora também, reagindo com quedas, né? Nessas duas últimas horas aqui, Bitcoin bastante volátil, mas o mercado ainda digerindo, né, essa última reunião do Fed, e esse novo momento de injeção de liquidez, e por mais que eles neguem e não queiram usar a palavra estímulo, né,
Na prática é isso que começa a acontecer, a gente volta para uma janela expansionista. No gráfico de preço do Bitcoin, eu sigo com aquela visão de que a gente ficaria um pouco mais animado com um pivô de alta se formando nesse movimento aqui, ó. O Bitcoin deixou um fundo aqui, deixou um topo em 65k, fez uma nova mínima lá em 52 e voltou a se projetar. Por enquanto, ele deixou as máximas desses últimos dias chegaram aqui nos patamares de 61.300, mas o ponto que seria interessante aqui para a gente se animar com o Bitcoin seria o rompimento desse topo aqui, tá? Então seria um rompimento dessa margem aqui dos 65 mil dólares, certo? A formação de um pivô de alta aqui, investidores, poderia colocar o Bitcoin em uma frequência de alta para voltar a testar os 70 mil dólares, tá? Então, eu sigo com esse número em mente, 65k, o Bitcoin buscando 65k, ele romperia para cima a média de 200 do diário. Seria importante que o Bitcoin se projetasse para cima dessa média de 200 do diário o quanto antes para essa média não começar a incursionar aqui. Ela já está começando a ficar flat, ela já está começando a ficar plana, pouco a pouco, né? E quando essa média está incursionada para cima, a gente tem um indicativo claro de bull market, né? Isso que faz bastante diferença em trade bots, sabe? Essas médias incursionadas para cima, assim, ó, tipo média de 100. A média de 100 já está incursionada para baixo. Foi justamente onde o Bitcoin bateu ali e não conseguiu romper, tá vendo? Se ele rompe essa média de 100, que está em 61.287, ele poderia testar a média de 200, que está lá em 63.991, já bem próximo daquele topinho que para mim na minha leitura, é o topo importante aqui agora, que precisa ser rompido para a gente voltar a ter assim, uma confiança maior de que a gente pode estar de fato vivendo aí um movimento de aceleração, com o Bitcoin sendo colocado em uma frequência de alta que pode levar ele então lá naqueles patamares que a gente monitora. Não tem nada perdido, tá, caras? A gente monitora lá aqueles patamares de 150, 200 mil dólares, né? Cadê as minhas marcações? Olha elas aqui, ó. Bitcoin é 150 mil dólares, com valor de mercado lá 2,9 trilhões, quem sabe até 200 mil dólares, com 3,9 trilhões de valor de mercado. Nesse momento complicado para o psicológico, muita gente duvida, é natural, mas enfim. Eu sigo acreditando naqueles patamares e eu acredito que a gente vai chegar lá naqueles níveis acima dos 100k, quando a gente realmente tiver um cenário de descrença total. Se o preço não acelerou ainda, é porque a gente ainda não deixou para trás quem tem que ser deixado para trás. Tá? É muito predatório pensar assim, mas o mercado é assim, entendeu? O mercado não tem dó de mim também. Não tem dó de você, então a gente tem que encarar ele olho no olho, né, investidores? E as altcoins não reagiram ainda tão bem também, né? Algumas estão até... Olha esse DAO aqui, cara, a queridinha da galera aí, ó, 13% ainda nesse cenário que não tá sendo bom, com o Bitcoin caindo ali 0,7% já, enfim. A gente vai ter que viver e acredito que nessa próxima semana a gente pode ter, então, uma clareza um pouco maior em relação a essa definição para, quem sabe, até esse último trimestre do ano, né? Não perca a esperança, brother. Não temos motivos para perder a esperança. Tem gente desanimada aí e... aquele desânimo total revela uma falta de conhecimento sobre o mercado, tá? Porque o mercado não está apresentando nenhum cenário aqui para o cara ficar desolado, tá? As boas expectativas ainda são mantidas, né? E eu já vi reviravoltas aqui no Bitcoin que foram inacreditáveis, já falei para vocês várias vezes isso. Então, eu deixo essa possibilidade em aberto, porque já conheço esse ativo. Eu olho esse gráfico aqui, caras, já faz... Não vou nem fazer o cálculo, mas enfim. Já fazem muitos anos, entendeu? Que eu olho todo disso aqui. Então, olhando dessa vez, eu ainda sigo acreditando que tem muita coisa legal por vir. E a gente vai estar repercutindo isso aqui no canal. Então, inscreva-se para você seguir acompanhando o nosso conteúdo aqui no YouTube. Entra lá pro nosso canal do Telegram, porque às vezes eu não tô aqui no YouTube, demoro para chegar aqui no YouTube, mas com a galerinha de lá eu consigo interagir um pouco mais, porque é mais fácil, o Telegram tá aqui no celular também. Amanhã tem live exclusiva para os membros do Telegram, então junte-se a nós, tá bom? Um forte abraço a todos e a gente segue em frente.